Muito bem, nós estamos aqui de volta para agora comentar o livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão possui 8 capítulos, 117 versos e mostra o amor que deve haver entre o esposo e a esposa. A esposa é que fala mais aqui, não é? Ela tem mais voz entre esses 117 versos. Cantares 1:1 diz Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Essa é a tradução do título em hebraico, né? Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Esse é o verso 1. Cantares não somente é um cântico, mas é um cântico dos cânticos, o maior dos cânticos, assim como nós falamos na introdução. Você pode falar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis é o Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores, e esse é o cântico de todos os cânticos. Salomão, de acordo com 1 Reis 4:32, redigiu 1005 cânticos. Esse, porém, era o mais sublime de todos. Esse é o cântico dos cânticos, que é de Salomão. Salomão vai, de acordo com o que nós vamos ver aqui, Salomão vai visitar uma das vinhas no Monte Líbano. E lá chegando, encontra uma bela jovem sulamita. Ela foge, disfarçando-se então de pastor. O rei vai visitá-la e a pede em casamento. Regressa para Jerusalém, mas depois volta para buscá-la como sua rainha, segundo o citado autor. Esse incidente é o que marca o início dos fatos narrados em Cantares. Os principais personagens desse livro são o rei Salomão, a Sulamita, habitante da terra de Sunem, e as filhas de Jerusalém, que formam o coro, possivelmente companheiras das servas da noiva. Seria o que nós chamamos hoje de damas de acompanhamento num casamento. Vamos então meditar aqui esse livro, né? Cântico de Cânticos, que é de Salomão, é a introdução. Fica claro que aqui é chamado Salomão. Note que não menciona rei, só menciona Salomão. Começa o verso 2, ela falando. Esse é o primeiro cântico. Beije-me ele com os beijos da sua boca. O beijo é o que descreve a maior intimidade entre os dois. Não é? O contato, onde os dois começam no beijo se tornarem um só corpo. O beijo não é só algo físico, ocorre a química, ocorre uma reação biológica, ocorre a expressão da paixão. Beije-me ele com os beijos de sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho. O vinho era muito apreciado, o vinho trazia alegria, mas o amor é melhor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Ungüentos era o perfume que se usava, não é? Punha-se obra do perfumista, ungüentos, jogava. Assim, dessa forma, a pessoa cheirava bem, cheirava aromas, não é? Bem, para cheirar são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Aqui o nome é comparado a um unguento derramado. Por isso as virgens te amam. Então parece que o amado era desejado de muitas mulheres. As virgens te amam. Leva-me tu, corremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então aqui fica claro no verso 4 que ele a vai levar e a vai introduzir na sua recâmara. Introduzir na recâmara para o ato da sua intimidade. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembrança mais do que o vinho, os retos te amam. Esse encontro aqui mostra esse encontro amoroso, não é? Um diálogo amoroso entre o rei e a Sulamita. As descrições são feitas na própria linguagem oriental. Os elogios de um para o outro refletem o grande amor que pulsa em seus corações. Para a Sulamita, o amor de sua amada é tão forte
que ela declara ser melhor do que o vinho. E por ser trabalhada muito tempo nas vinhas, sob o sol abrasador, ela vai se chamar de morena, agora no verso de número 5, não é? E há também uma tipologia aqui do unguento comparado com o nome do Senhor, ele é como um unguento derramado, por isso as virgens te amam. As virgens também pode ser comparada, nós temos em Mateus 25 a parábola das 10 virgens, não é, que se preparam para o noivo, e leva-me, tu corremos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Aqui fala da intimidade do rei. Para o cristão, essa intimidade se dá com entra no teu quarto e ora a teu Pai em secreto. Em ti nos regozijaremos, nós vamos encontrar alegria e nos alegraremos do teu amor, o amor eterno dele. Nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Depois ela sou morena e agradável. Esse termo morena não deve ser interpretado como hoje nós interpretamos. Normalmente, no Oriente, devido ao sol trabalhar fora, a pele ficava mais amarelada, mais morenada, né? Eu sou morena e agradável, filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, pelo lado de fora, aquelas tendas que se usavam para os beduínos, normalmente era de uma cor marrom, né? A nossa cor mais morena. Então ela disse, ela se compara às tendas de Quedar como as cortinas de Salomão, as cortinas do palácio, não é? De Salomão. Não olheis para eu ser morena. Alguns intérpretes dizem que isso era uma conotação negativa, o fato dela ser morena, mas parece que o fato dela ser morena atraía mais o amor do seu amado. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, né? Ao fato do sol resplandecendo sobre ela, né? Também sobre nós resplandece o sol da justiça, que é Jesus. O livro é cheio de metáforas e alegorias. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Parece que os filhos da mãe não queriam ela e puseram por guarda de vinhas. Eu já ouvi também comentaristas dizer que pelo fato dela ser morena, ela deveria ser a filha de uma outra esposa e por isso as filhas a aborreciam e se indignaram e puseram ela para guardar as vinhas. Não é? Mas essa é uma outra interpretação da forma literal. Há uma alegoria bonita aqui e mostra também a inveja das outras que desprezavam ela e puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. A vinha que me pertence, não guardei. Não é? O fato de ela dever guardar a vinha. Israel também era considerado como a vinha do Senhor, Isaías 5, e acabou dando vinhas bravas, não é? Comparação da vinha. A videira é uma das representações da nação espiritual de Israel. Não guardei. Dizia-me, ó tu, quem ama a minha alma, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ela era guardadora de vinha, mas também parece que apacentava um rebanho. Onde apacentas o teu rebanho? Onde recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Então menciona que ela também deveria ser pastora. Se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Parece que é uma pergunta, onde apacentava o rebanho de teus companheiros. Ela faz essa pergunta para ele como um pastor, aonde ele apacenta, e a resposta é, se tu não sabes, ó mais formosa, e ela é chamada mais formosa entre as mulheres, então a conotação dela como morena não é negativa, porque aparece a sua formosura. A mais formosa entre as mulheres sai pelas pisadas das ovelhas
e apacenta tuas cabras junto à morada dos pastores. A menção de pastores e ele como pastor apacentando o seu rebanho. Agora, verso 9, parece que essa é uma descrição, a beleza dela. Não faz muito sentido em nossos dias a gente olhar para uma moça e falar o que ele vai falar agora no verso 9, mas ele diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Isso era um elogio bonito naquela época, porém, em nosso dia vai chamar uma mulher de égua, é capaz de ela não gostar muito, não é? Mas existe uma coisa cultural aqui. As éguas do carro de Faraó eram as melhores éguas, eram as éguas escolhidas, mais velozes, mais lindas, mais formosas. Então isso, na verdade, é um grande elogio. As éguas do carro de Faraó te comparo, ó amiga minha, não é? Diz que antes de casar, nós sempre chamamos a esposa, né, ou a noiva, de minha pomba, ou minha pombinha, não é? O pastor Carlos Duarte diz que antes de casar, os animais são sempre pequenos. Minha gatinha, minha pombinha, meu gatinho, meu pombinho. Mas depois que casa, aí os animais ficam grandes, não é? Aí sua vaca, sua isso, sua aquilo, vai a ofensa vem. Enquanto que, para ele, seu cavalo, seu isso. Mas aqui as éguas do carro de Faraó, te comparo, amiga minha, era um elogio tremendo, que ela era mais linda, não é? As melhores selecionavam. Agradáveis são as tuas faces, como os enfeites, o teu pescoço com os colares. Era muito comum elas usarem colares, parece que a face dela era bem agradável, não é? Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço como colares. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Eu mostrei na introdução, eu mostrei a foto de uma noiva judia enfeitada. Vamos ver se eu pego aqui para mostrar novamente essa expressão, da onde ele pega e menciona, né, dos enfeites da noiva, que ela é toda enfeitada, e dá para você ter uma ideia. Olha só, de novo, a descrição. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço como colares. Olha aí a descrição de uma moça bem enfeitada, não é? Com os teus colares enfeites de ouro, te faremos como pregos de prata. Essa é a descrição própria do enfeite de uma noiva, não é? Outra coisa interessante aqui que é mencionada, prata e ouro. Essas palavras aparecem juntas 2 vezes no livro de Cantares. Uma no capítulo 1, verso 11, e outra no capítulo 3, verso 10. O livro de Cantares também não menciona a palavra Deus. Nós vamos ter uma referência ao Senhor em Cantares, capítulo de número 8, verso 6, que fala labaredas do Senhor, são com brasa e fogo e labaredas do Senhor, mas menciona Senhor, Yahweh, e não Elohim. Deus não aparece. Há 2 livros do Antigo Testamento que Deus não é mencionado. Um é o livro de Esther e outro é o livro de Cantares. Deus não é mencionado nesses livros, apesar de Esther vemos a ação divina, em Cantares vamos ver o amor divino. Continuando, verso 12, enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro, não é o cheiro do rei, o nardo. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra e morará entre os meus seios. Aqui vem a descrição dos seios, onde ele vai se reclinar sobre ela, não é? O seio, também é mencionado o seio de Abraão, para onde se ia as pessoas deitar sobre o peito. Às vezes a esposa gosta de deitar sobre o peito do marido, mas o marido também vai achar carícias no meio dos seios da esposa. Morará entre os meus seios, como um cacho de Chipre nas vinhas de Enxedim. Note aqui, um cacho de Chipre nas vinhas de Enxedim.
O termo Engedim, não é? En é fonte, Gedim é cabra, é para mim o meu amado. Como um cacho de Chipre, nas vinhas de Engedim é para mim o meu amado. A descrição. Eis que és formosa, ó amiga minha. Agora o noivo fala, eis que és formosa. Ele exalta a formosura. Toda vez que a Bíblia exalta a formosura de alguém, está dizendo a beleza. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pombas. A descrição do olho dela como da pomba. E eis que é gentil e agradável, ó amado meu. Aqui existe uma troca de elogios um ao outro, de descrição. Ela é formosa e ele é gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. Nosso leito ele é cheio de amores, né? Viçoso. Aqui nós vemos uma troca, né, de amores, de elogios um para o outro. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipestre, da descrição da casa do cedro e da varanda que eram feitas de cipestre. Com isso acaba o primeiro capítulo, né? Agora no capítulo 2, verso 1, vai falar, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Que expressão bonita dessas plantas mencionar, nós vamos encontrar umas 17 plantas diferentes são mencionadas, e aqui nós vamos encontrar a expressão da rosa de Saron, o lírio dos vales. Essa é uma linguagem profundamente simbólica que nós encontramos no livro Cantares, que aponta também para a pessoa de Cristo, o lírio dos vales. Como o lírio dos vales, Cristo deve ser apreciado pela sua fragrância e beleza. Cristo é especialmente meigo e sabe atender também aos corações quebrantados. Como lírio, ele é o primeiro entre 10.000, conforme Cantares 5:10. E a brancura do lírio aponta para a pureza pessoal de Cristo, bem como a sua justiça. Ela é similar a uma rosa de Saron, o lírio dos vales. Verso 2, qual lírio entre os espinhos? Se o lírio é uma forma alegórica de Cristo, Cristo recebeu uma coroa de espinhos. Qual lírio entre os espinhos? Tal é minha amiga entre as filhas, não é? Ela era especial. O lírio também é uma referência à amada aqui, não é? Verso 3, qual macieira entre as árvores do bosque? A macieira é mencionada em 3 versículos na Bíblia. Em Cantares 2:3, em Cantares 8:5 e em Joel 1:12. 3 vezes, 2 vezes só em Cantares. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Assim como deseja a proteção, a sombra da árvore, ela desejava a proteção do seu amado. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Levou-me à sala do banquete. Coisa linda, não é? E o seu estandarte sobre mim era o amor. Olhando isso de forma alegórica, aponta para a ceia também, a sala do banquete, a ceia do Senhor, a ceia, as bodas do Cordeiro, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ou seja, o estandarte. Estandarte normalmente apontava para as bandeiras ou a insígnia das pessoas, mas esse estandarte aqui sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. O amor era tão intenso
Sustenta-me com passas, aqui pode representar uvas passas, e confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Diz que a maçã é um dos símbolos do amor, e alguns até veem na maçã como o primeiro fruto em que Eva comeu. Não diz a Bíblia que era maçã, mas alguns vê nela, porque é retratada como um dos frutos do amor. Porque desfaleço de amor. Verso 6, a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça. A mão esquerda debaixo da cabeça, a sustentando, e a sua mão direita me abraça. Põe a mão sobre a cabeça e a outra mão, né, a esquerda, sobre a cabeça e a direita a abraça. Né, o abraço dele. Ah, que bênção, não é? Olhando alegoricamente, quando Cristo põe a sua mão sobre a nossa cabeça. Ai, é bênção. E a sua mão direita nos abraça, somos envolvidos pelo seu amor. Amor eterno, amor glorioso. Verso 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Ou seja, pede para que não seja incomodada, que não seja despertada, até que queira. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aqui que já vem. O amado vinha voltando, eis que já vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Aqui, muitos veem nesse verso outra alegoria da volta de Cristo, a qual virá sobre o Monte das Oliveiras, não é? E pulando sobre os outeiros. Essa é a voz do meu amado, ele que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado, a descrição dele, é semelhante ao gamo, ou filho do corso, é comparado ao gamo, a uma corça, o filho do corso, eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades, observando a amada, olhando talvez o seu palácio pelas janelas, reluzindo pelas grades. Verso 10, a noiva continua falando, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Que coisa linda, não é? Ele chama ela, seu estandarte é o amor, sobre ela, nesse capítulo 2, nós falando do estandarte do amor, vemos que a noiva relata o seu desejo de receber o amor do seu noivo, de banquetear com ele, de estar feliz com ele, não é? A sala do banquete é um estandarte, tal bandeira ou faixa era um estandarte militar, mostrando que Salomão tinha conquistado aqui o coração da sulamita. O estandarte representava a proteção, a segurança, sua bandeira, sua conquista sobre ela. Ela compara também ao amado, ao gamo e ao filho da gazela, na sua alegria, que pula e salta sobre os montes. A felicidade dele é evidenciada pela liberdade que goza de correr e galgar em morros do Líbano. Capítulo 2, verso 8 e 9, conforme vimos. E a noiva se alegra e se inspira pela alegria do seu amado. O meu amado fala e me diz, verso 10 agora ao verso 14. Nessa passagem, nós vamos encontrar a fala do noivo, depois de ver a fala da noiva. A fala do noivo, nessa passagem, o noivo está ansioso para voltar a Jerusalém para os preparativos do casamento. É possível que ele estivesse aguardando passar o inverno e as chuvas antes de voltar para Jerusalém. Vamos ver então agora a fala do noivo, verso 10 ao 14. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Depois do inverno vem a primavera. Como o inverno aqui já passou, a chuva cessou e se foi, agora começa a aparecer as flores na terra. Verso 12,
apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Tem até uma canção que diz, o tempo de cantar chegou, não é? Chegou o verão, apareceram as flores na terra, a voz da rola ouve-se em nossa terra. É primavera, os pássaros cantam, as flores desabrocham, não é? E fazem com que os pássaros cantam. Então, aquele amor é essa primavera da vida, do amor, aparece aqui. Verso 13, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. A vide normalmente ainda não deu, porque se dá depois do verão, mas já começa a exalar o aroma da videira. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O cântico é cheio de ilustrações alegóricas, mostrando figueira, mostrando videira, porque nós falamos várias flores, plantas que aparecem aqui, figueira, videira são mostradas e o noivo a qual ele descreve aqui. Verso 14, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas. As pombas se refugiavam nas fendas onde faziam os ninhos. Ela é comparada a uma pomba, aqui uma forma romântica, mais romântica do que chamá-la de égua, no capítulo 1, né? Mas a égua é selecionada. Pomba minha que anda pelas fendas das prenhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Note quantas vezes ele menciona a face. A face dela é aprazível, a voz dela é doce, olhando de forma alegórica. Quando se ora a Deus, a nossa oração também é doce. E Ele quer ver a nossa face como igreja. Verso 15 a 17. Nós vamos ter aqui as raposas, não é? As raposas normalmente atacavam as vinhas. E nós vamos ver do verso 15 a 17. A preocupação da noiva agora é evitar a ruína das vinhas de Salomão. As raposas eram animais daquela região, costumavam invadir as vinhas e causar destruição. O convite da Sulamita é para que o rei, juntos, possam preservar a vinha. Às vezes há também raposas que querem atacar o amor, a vinha de um relacionamento matrimonial. Cuidado com as raposinhas, não é? Podemos aplicar uma analogia a esse trecho também. A jovem noiva não deseja qualquer coisa, raposa, interfira no crescimento do seu amor. Ela nela fazer que seja flor, o que for, para que as suas vinhas possam florir e produzir lindos cachos de uvas, saborosos e suculentos, como o fruto do amor. Verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A vinha já estava florindo. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Enquanto ela cuida da vinha, ele cuida do rebanho. Amém? Interessante essa alegoria, nós encontramos em João 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos ramos nessa vinha, temos que tomar conta dessa vinha. E ele é o grande pastor que cuida do rebanho e apacenta o seu rebanho entre os lírios. Verso 17, antes que refresque o dia e caiam as sombras da noite, né? E caiam as sombras, volta, amado meu. Ela estava pedindo a volta do seu amado. E esse é o clamor da igreja também. Antes que refresque o dia e caia as sombras, que o nosso amado volte, que o Cristo, o Salvador, o Senhor, o esposo da igreja possa vir. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo e ao filho dos corços sobre o monte, os montes de Beter.
os montes de Betera, que são mencionados no capítulo 2, verso de número 17. Com isso, nós encerramos o capítulo 2, não encerra esse cântico continua até o capítulo 3, esse é o segundo poema, que ele vai até o verso de número 5, não é? Até o verso 5 vai esse segundo poema. Mas nós vamos comentar no capítulo 3 e 4, o segundo e o terceiro poema do livro de Cantares. Espero que você tenha gostado, meditado, que você possa ver essas figuras alegóricas que nós mencionamos, entendendo o sentido desse Cântico dos Cânticos. Esse é um livro poético, maravilhoso, que mostra o amor matrimonial e o cuidado da sulamita com a vinha e do pastor com as suas ovelhas. Que Deus te abençoe. Se você gostou, coloque aí o sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal que fala da Bíblia para você sistematicamente, livro por livro, capítulo por capítulo. Ao entrar no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, clique lá na nossa foto, você vai encontrar um menu escrito playlist. Lá no playlist, ou na lista dos... você encontra as pastas organizadas de Mateus, que nós gravamos primeiro até o Apocalipse. Depois você vai encontrar de Gênesis até o livro de Cantares, que nós estamos comentando. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.